Quais são os desafios no cultivo em brita? Como que nós devemos proceder com seus cuidados? Como fazer o replante de uma orquídea nesse tipo de sistema? É isso que nós vamos aprender hoje no vídeo. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, já chega deixando o seu like e se ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, tá bom? Conto com a participação de vocês e também peço que compartilhem esse conteúdo para outras pessoas. Bem sabemos que o cultivo em brita cada vez vem ganhando mais popularidade no mundo da orquidofilia. Isso porque a brita ele é um material basicamente inerte, ou seja, ele pouco absorve a água. E isso facilita muito para a questão de manejo das plantas, principalmente para quem tem climas muito úmidos ou para quem tem a questão do orquidário aberto, para quem rega bastante. Então isso facilita demais o manejo das plantas e evita vários problemas, entre eles podridão, canela seca, fusariose, enfim, uma série de doenças fúngicas que possam estar atacando as orquídeas a partir das raízes. Isso porque em ambientes muito úmidos, a matéria orgânica entrando em contato com a umidade, ela tende a se biodegradar mais rápido, se transformando em um material propício a fungos e consequentemente prejudicando o desenvolvimento das raízes, levando muitas vezes elas ao sufocamento, ao abafamento e à morte. Consequência disso, nós temos aí a proliferação de fungos e o ataque destes fungos nas raízes, no rizoma, nos bulbos e folhas das plantas. Então, para evitar esse problema, causado muitas vezes pelo uso de matéria orgânica, surgiu o cultivo em brita. O cultivo em brita cresce a cada dia mais, tanto no cultivo de catleias quanto de outras espécies de orquídeas. Hoje, basicamente, todas as orquídeas epífitas podem ser cultivadas no mesmo sistema que as rupícolas, que é o cultivo em brita. Nós temos no Brasil hoje basicamente 3 tipos de materiais que são transformados em brita. Então, nós temos no Brasil uma grande diversidade de estruturas rochosas e essas estruturas elas podem ser transformadas em brita, brita para construção, que hoje a gente utiliza no cultivo da orquidofilia. Então o primeiro é o basalto, que é esse material que eu tenho aqui, uma rocha mais escura, como vocês podem ver, e que retém um pouco mais de umidade, ou seja, ela tem aí microsporos e ela tem um pouco mais de capacidade de absorção de umidade, tá certo? Nós temos também o gneiss e o granito, que são duas rochas, uma delas metamórfica, que são encontradas na região litorânea e em parte da região central do Brasil. Então esses materiais, eles são mais vítreos, ou seja, eles têm um material chamado quartzo, que dá uma textura que não permite que a água infiltre. Então é uma composição química que permite que a rocha se transforme em um material mais vítreo, o vítreo no sentido de vidro, a gente joga água no vidro, o vidro não absorve a água. Então esses dois materiais, o gneiss e o granito, eles não tendem a absorver água. Então quando você joga a água ali no vaso, rapidamente vai escoar e rapidamente vai secar o vaso, tá certo? Como eu só tenho acesso a esse material, é esse material aqui que eu utilizo, o granito, Então a brita a partir de granito, tá bom? De granito não, de basalto, tá? Só fazendo a correção. E hoje eu vou mostrar para vocês então como que eu faço o replante nesse tipo de cultivo. Para exemplificar antes, eu trouxe duas plantas que estão nesse tipo de cultivo e que eu quero compartilhar com vocês. Então, primeiro, essa linda Catleante, é um cruzamento de Guariante com Cattleya bicolor, então deu essa linda coloração que vocês estão vendo aqui, labelo avermelhado. Ela floriu esse ano um pouco fora de época, mas tudo bem, o clima anda meio louco mesmo. E aqui ela está cultivada basicamente na brita, um vaso bem pesado. Isso é uma coisa que eu quero ressaltar para vocês. Se vocês pretendem cultivar em brita, vocês têm que ter uma estrutura
bem resistente porque a brita pesa bastante, tá? E essa planta tá muito firme. Depois que ela enraiza, gente, ó, né? Eu não vou balançar mais para não quebrar as hastes, né, as flores, mas ela tá super firme. E é uma coisa que eu também quero ressaltar, que quando você vai trocar a planta de vaso, a gente tem um pouco mais de dificuldade no cultivo quando está em brita. Aqui a gente tem um pouco de brita, ou melhor, a grande maioria de brita, um pouco de carvão e um pouquinho de casca de pinos, tá bom? Então são os 3 materiais que eu utilizei para plantando essa orquídea. Aqui a gente já tem outra planta, uma Cattleya intermédia, aonde eu plantei ela nesse cachepô e a parte externa dela é fibra de xaxim e casca de pinos. Mas aqui dentro, nessa parte aqui, é somente brita pura. E essa planta faz sei lá, gente, faz muito tempo que está na minha coleção. Já tirei corte dela, ela já floriu esse ano lindamente, então é uma planta maravilhosa. Então a brita, ela permite, né, que você cultive a planta dentro do vaso, do cachepô, dentro desse material, por muitos e muitos anos, até quando, né, você tiver condição de mantê-la ali dentro, porque ela é um material que não tem prazo de validade, né, não se decompõe rapidamente, igual os outros materiais. Então, se você pretende, né, cultivar uma orquídea aonde você queira manter ela no vaso por bastante tempo, uma opção é a brita, tá? Então, agora a gente vai fazer o replante dessa Cattleya lodigese, que ela está aqui nesse sistema semi-hidropônico, já faz aí uns 3 anos aproximadamente. Essa planta veio de UTI, eu mostrei para vocês a retirada dela da UTI, e olha só, gente, ó, isso aqui era a parte de trás do corte que sobrou, né? Aí eu coloquei na UTI, esse corte brotou, e agora se transformou nessa linda muda. Por que eu vou mudar? Porque ele ficou pesado, e como vocês podem ver, a planta acabou caindo com o vento. Então, mesmo tendo um pouco de água aqui, não fica pesado o suficiente, o vaso dela ficou pequeno. Então agora eu vou fazer a mudança dela, até porque o material está se biodegradando já. Vou retirar ela aqui e vou passar para o sistema de brita para fazer a ilustração do sistema para vocês. O cultivo em brita é super fácil, gente. Não tem muito segredo, exatamente porque o material ele não retém tanta umidade. Então as regas podem ser contínuas, frequentes e em abundância. Quando você pretende cultivar a orquídea em brita, é muito importante que você se atente para a questão da umidade, né? Porque é um material que, como eu falei, não retém tanta umidade, então é necessário regas mais frequentes e mais abundantes. Pessoal, levei a orquídea para debaixo da torneira e tentei retirar esse material aqui, mas infelizmente não consegui. Literalmente não dá para retirar, ó. Eu forcei. Se eu forçar demais, eu vou estragar com toda a parte radicular, porque o emaranhado aqui tá muito, muito forte. Mas daí o que eu faço, Fernando? Agora vem a questão mais importante. Eu olhei que esse material aqui, ó, ele não tá mole, ele não tá podre. Então, eu vou poder cultivar ainda mais um tempo essa planta sem precisar trocar o material, ó. Tá super duro, o carvão tá ótimo, o carvão tem uma durabilidade boa, mas a casca de pinos que eu utilizei também ainda tá boa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, ela tá bem resistente, tá bem rígida ainda. Eu poderia até ter deixado mais um tempo naquele recipiente, se eu quisesse, só que ele estava pequeno. Então eu vou fazer o transplante. Vou fazer o transplante dessa orquídea sem mexer nessa estrutura, tá? Por quê? Como eu falei, se eu for mexer, eu vou acabar arregaçando tudo, arrebentando tudo com as raízes dessa orquídea. Então tirei um pouquinho de esfagno que tinha na superfície, dei uma limpada como deu.
E agora eu vou fazer o replante. Depois que a gente centralizou a orquídea, viu a forma certinho que a gente vai plantar ela, então agora a gente vai adicionar o material. Vamos lá, meu ajudante? Coloca aqui. Coloca a brita aqui. Aqui, ó. Aqui. Isso. Então agora a gente vai... Não, essa daí já tá replantada. Vamos colocar nessa daqui, ó. Pra ajudar o pai aqui. Isso. A gente coloca a brita no fundo. E aí, se você quer manter o vaso mais leve, gente, eu sugiro que vocês adicionem o isopor. Eu vou adicionar o isopor triturado aqui. Mas vocês podem estar adicionando o isopor picado, aquele quebradinho mesmo, tá? Aqui vai dar bastante bagunça, né, filho? Agora a gente vai adicionando o isopor e a brita. Vai fazendo um mix, o que dá para fazer antes se a gente quiser também, tá? O que é importante aqui? Que a orquídea, ela fique com o rizoma acima da borda do vaso e que ela tenha espaço para crescer. Então aqui a gente está possibilitando que a orquídea tenha condição de desenvolvimento e também estamos conseguindo deixar o material um pouco mais leve. Lembrando também que o isopor ele é um material inerte, então ele não retém... Encheu? Encheu. Lembrando que ele não retém umidade, então ajuda bastante no processo de cultivo, né, para quem tem esse problema, né, de excesso de umidade, ou para quem não quer correr o risco de perder uma planta por podridão, né, por fusariose, né, por algum tipo de fungo ou bactéria. Então vocês podem estar utilizando junto com a brita, né, em consonância com a brita, o isopor, tá bom? Então aqui a gente fez o replante. Ó, veja que ela ficou acima da borda do vaso. Isso aqui é super importante. O vaso ainda ficou um pouco pequeno, fizemos bagunça aqui do tamanho do dia inteiro, mas o plantio saiu, gente, tá? O vaso não ficou tão pesado. Agora a gente vai levar essa orquídea lá pro orquidário, regar bastante todos os dias para que ela se adapte nesse sistema de cultivo aqui. Como eu falei, aqui ainda tem um pouco de carvão, casca de pinos, o que vai reter um pouco mais de umidade. Mas no cultivo em brita pura, você tem que regar bastante, porque não vai ter um material ali que vai estar retendo essa umidade para a planta, né, poder ficar se hidratando, tá bom? Muitas pessoas preferem ainda o cultivo com a brita na semi-hidroponia. Isso também é possível, fazer o cultivo em brita com um reservatório de semi-hidroponia, como eu fiz aqui, ó. Então esse aqui já tá até feio, ó, pegou limbo, tudo. A gente coloca a água no fundo e aí planta a orquídea aqui na brita pura. Então tem o reservatório de água embaixo e aí a orquídea vai se hidratando a partir desse reservatório, a partir da evaporação, né, da água que é liberada pelo reservatório, tá certo? Uma planta que vem bem em qualquer tipo de cultivo, e aqui a gente vai mostrar para vocês como que ela vai ficar nesse sistema aqui em brita, tá certo? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Joga beijo. Joga beijo. Isso.